Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Vamos lá, né? Na aula dessa semana, senhores, nós iremos aprender um pouco mais sobre o Windows. Vamos dar início às aulas que são direcionadas a cada matéria e dentro dessas aulas nós vamos começar com ferramentas que pertencem ao Windows. E essas ferramentas são ferramentas que são importantes. Tá preparado? Vamos lá então! Estou eu aqui com o meu Windows aberto e vamos começar com uma das ferramentas que ela é bem importante. Eu vou trabalhar com vocês nesse período com 3 ferramentas e uma das primeiras ferramentas, que é muito importante, ela vai começar com esse daqui, ó. Vou clicar no iniciar e vou procurar aqui, ó, como o meu já está por ordem alfabética. Lembrando que se o de vocês ele não estiver nesse formato por ordem alfabética, basta vocês procurarem no final a opção que vai estar escrita todos os aplicativos. E aí assim que vocês fizerem isso, vocês vão conseguir encontrar os aplicativos de vocês por ordem alfabética. No meu caso elas já estão. E aí eu vou escolher aqui calculadora. Vou dar um clique na calculadora e ele vai me chamar esse aplicativo, essa aplicação. E nessa aplicação eu vou conseguir trabalhar toda a parte da calculadora. E aí eu tenho alguns padrões também, né? Essa aqui é o padrão normal, convencional, a calculadora que a gente conhece, somente com os números. E aí a gente tem aqui as 4 operações básicas, símbolo de igual. Eu tenho aqui também raiz quadrada, a exponenciação. E eu tenho mais algumas funções aqui, porcentagem, apagar tudo, enfim. Tenho algumas aqui que dá para a gente trabalhar com as partes mais básicas. E se eu precisar de uma calculadora científica? Aí eu vou vir aqui nesse cantinho, ó, lembrando que a calculadora científica, inclusive no próprio mercado, ela possui um valor bem caro. E poucas pessoas sabem que dentro do celular tem essa opção, dentro do Windows também tem essa opção. Então eu vou vir aqui nesses pontinhos, ó, essas 3 linhas, e vou escolher aqui qual é o formato de calculadora que eu quero. Se eu quero a padrão, que é a que eu estou utilizando, se eu quero a científica, um modelo para programação, ou se eu quero um modelo cálculo de data. Então basta escolher qual dessas eu quero. Eu vou escolher a científica aqui, e aí a gente percebe que a gente ganha bem mais funções agora, né? Vou aumentar aqui um pouco ela, e aí a gente tem agora... Normalmente o que se acrescenta bastante, né? A parte lá de seno, cosseno, tangente, já vem tudo para cá, né? Então eu tenho as funções aqui, ó. Já tenho algumas, já tenho as funções de trigonometria, tá aqui, ó, cosseno, tangente. Pronto, elas estão todas aqui. Então essas são as funções da nossa calculadora. Mas ela não é a única ferramenta que é importante, né? E talvez vocês até estejam se perguntando por que ela pode ser tão importante. Às vezes tem, perceba que na maioria dos teclados ele já vem com a função de chamar a calculadora. De repente você está ali na frente do computador, precisa fazer um cálculo rápido, e aí você vai lá com uma tecla no seu computador, chama a calculadora. Ou se no seu teclado não houver essa possibilidade, você também pode abrir do mesmo jeito que eu fiz, clicando no menu iniciar e escolhendo a opção calculadora. Mas se mesmo assim você ainda não quiser abrir desse formato, você pode fazer o seguinte, ó. Na aula passada eu ensinei para vocês como chamar o executar. Você chama aqui o executar, está aqui ele, e você digita CALC, calc, dou Enter, e ele também vai me chamar a minha calculadora. Estou utilizando o modo científico, que foi a última que eu utilizei, e vou voltar aqui para o padrão. Voltei para o meu modelo padrão. Ok? Então, esses aqui são 3 formas de se abrir a calculadora. Pode ser através do teclado, com um botão específico para abrir o teclado. Pode ser através do menu iniciar, ou pode ser através do executar. Das 3 formas, vocês vão ter acesso à calculadora e fazer os cálculos de vocês, caso vocês tenham essa necessidade. Ok? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui a minha calculadora e vou para um segundo item que ele é muito importante, que ele é essencial
também para o Windows. A gente pode dizer que a gente vai trabalhar com cálculo, vimos a calculadora, vamos trabalhar com imagem, eu preciso ter pelo menos um editor de imagem básico, e eu preciso também de um editor de texto básico. Esses aplicativos que eu estou mostrando para vocês na aula de hoje, eles são aplicativos que eles já vêm instalados em todos os computadores. O Word, ele pode vir instalado no computador, em todos os computadores? Não, porque ele faz parte de um grupo chamado Office, são programas para escritórios, e eles são vendidos separadamente. Nós temos o Windows, que é o sistema operacional, e nós temos um pacote chamado pacote Office. Nesse pacote Office vem o Word, que é o melhor editor de texto, nós temos o PowerPoint e também o Excel. Juntando os três, nós temos um pacote chamado pacote Office. Tudo bem? Beleza? Deu para entender até aí? Ok, então vamos lá. Então, os programas que nós estamos mostrando, os programas que eu estou mostrando para vocês, eles são programas que eles já pertencem ao Windows. Eles são nativos. Então, quando você tem o Windows instalado, obrigatoriamente você tem esses três programas instalados. Calculadora e mais os outros dois que eu vou apresentar para vocês. Um deles, que vai servir para a gente trabalhar um pouquinho da parte de imagem, é um programa chamado Paint. Ele, às vezes, pode salvar bastante a gente. Eu vou vir aqui, vou escolher aqui a opção Paint, como está por ordem alfabética, né? Vou procurar os que começam com a letra P. Lá, P, Q, R, aqui achei. P, e aí eu vou procurar o meu Paint. E olha só, ele não está aparecendo aqui na letra P. Motivo bem simples, porque ele não faz parte dos programas que estão com a letra P. Ele faz parte dos acessórios do Windows. Então, se eu quero acessórios, eu vou procurar os que começam com a letra A. Né? Tá aqui, ó, acessórios do Windows. Vou dar um clique nele. E aí, agora que eu cliquei nele, ó, olha ele aqui, ó. Ele é um acessório do Windows. Então, já aproveita para guardar isso daí na sua mente. Vou procurar o Paint nos programas que começam com a letra P. Ele vai estar lá só se você colocar. Mas qual é o local padrão dele? O local padrão dele é dentro de acessórios do Windows. E aí eu tenho vários acessórios do Windows. O modelo que nós vamos procurar vai ser o acessório que nós vamos procurar. Vai ser o acessório Paint. Vou abrir esse programa e olha só. Tenho aqui agora, nesse momento, o programa Paint. Professor, isso aqui só serve para poder fazer figurinha de criança, fazer brincadeira. A única função dele é essa? Não. Mas vale apresentar algumas funções para vocês, né? Eu tenho aqui, ó, percebam que eu tenho chamado de abas, tá certo? Eu tenho uma aba chamada exibir, tem uma aba chamada início, tem uma aba chamada arquivo, certo? São três abas. Cada aba delas possui um conjunto de ferramentas. Eu tenho o primeiro conjunto chamado área de transferência, eu tenho um segundo conjunto chamado imagem, um terceiro chamado ferramentas, um quarto chamado formas e um quinto chamado cores. Esse outro aqui, editar com Paint 3D, também é uma ferramenta que faz parte do Windows. Se eu clicar nele, ele vai me abrir um outro Paint que tem uma versão para imagens 3D. Ele não é o nosso foco nesse momento. Eu quero algo bem mais simples, eu quero trabalhar somente com isso. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que é uma área de transferência. Então eu vou primeiro mostrar algumas formas. Eu vou vir aqui, ó, vou fazer um quadrado. Vou pegar aqui um losango. Vou fazer um losango aqui em cima. A essa altura do campeonato vocês já imaginam o que eu estou fazendo. Dentro dela eu vou colocar aqui, ó, um círculo, um elipse. E aí eu vou deixar, vamos lá, deixa eu ver. Eu sou péssimo com cores, tá, gente? Mas eu suponho que esse aqui é o amarelo, que esse seja o verde e que este seja o azul. Na verdade, o azul não vem com o nome azul, vem com o nome índigo, né? Mas vou usar o índigo mesmo. Pronto. Temos aqui a bandeira do nosso país, certo? E aí, com isso, eu utilizei algumas ferramentas, né? Eu poderia utilizar as estrelinhas para colocar lá em cima. Dava para colocar mais aqui
algumas linhas para fazer uma bandeira por completo, mas esse não é o objetivo. O objetivo é demonstrar as ferramentas para vocês, tá bom? E aí agora que eu fiz isso daqui, eu vou colocar aqui também um textinho para ajudar. Vamos lá. Brasil, e eu não quero nessa cor, quero na cor preta. Vou deixar aqui no meio. Pronto, beleza. Usei duas ferramentas aqui, né? Eu usei as ferramentas formas que tem aqui e utilizei também na caixa de ferramentas a ferramenta de texto. Usei também o balde de tinta para poder colorir aqui dentro. Eu tenho um lápis, caso eu quisesse, né? Ó, um lapisinho aqui. Eu tenho uma borracha, caso eu queira apagar. Eu tenho também um conta-gotas, que é para pegar a cor. Uma ferramenta de zoom. E deixa eu voltar ao normal. 100%. Eu tenho algumas ferramentas que são importantes também. Fora elas, eu tenho as ferramentas de imagem. Opa, mas espera aí, como é que eu faço para poder usar essas ferramentas? Primeiro eu preciso selecionar o objeto que eu quero executar alguma função com ele. Então eu vou pegar a ferramenta selecionar, vou clicar, segurar e arrastar, fazendo uma seleção, ó. Tá todo tracejado aí. E agora que eu selecionei, eu consigo movimentar ele para onde eu quiser, certo? Agora que eu consegui movimentar, eu consigo também, ó, rotacionar ele. Consigo inverter. Eu consigo também utilizar agora a área de transferência. Percebam que quando eu não estou com ele selecionado, ó, eu vou até tirar a seleção dele, ó. Tirei a seleção. Percebam que eu tenho aqui, ó, duas opções que não funcionam. A única opção que eu tenho aqui é a opção de colar, certo? E aí, quando eu utilizo essa opção, aí elas aparecem, ó, tá? Eu tenho a opção aqui de recortar, de copiar ou de colar. E aí eu posso até duplicar e ter várias bandeirinhas dessa, quantas bandeirinhas dessa eu quiser. Tá bom? Ok. Dá para trabalhar com imagem também? Eu posso pegar uma imagem e fazer mudanças nela aqui no Paint? Pode sim, ó. Vou vir aqui em arquivo, abrir, vou escolher uma das minhas imagens. Deixa eu ver aqui, imagens. Vou escolher, deixa-me ver, essa daqui. Ele vai perguntar se eu quero salvar aquela, não quero salvar aquela. Tá aqui uma imagem. Vou selecionar, trazer aqui para o centro. E aí eu quero fazer mudanças nessa imagem. Que tipo de mudanças eu gostaria de fazer? Eu quero fazer um círculo ao redor dela. E eu quero colocar uma outra cor aqui ao redor. Eu quero colocar, por exemplo, acrescentar esse preto que está aqui dentro. Eu quero colocar aqui também. Vamos lá. Essa imagem ela não é uma imagem em PNG e por isso ela está me dando um pouquinho de trabalho. Mas aí eu posso fazer o seguinte. Vamos lá. Vou aumentar o tamanho da minha borda. E aí eu vou conseguir acrescentar uma bordinha preta ao redor da imagem. Ok. Pronto. Fiz uma mudança na imagem. Eu posso colocar, acrescentar um texto dentro dela? Pode sim. Né? Vamos lá. Peguei um texto, acrescentei aqui. Pronto. E aí agora eu só preciso pegar a parte da imagem que eu quero. Vamos lá. Pegar a parte da imagem que eu quero. Clicar em recorte, ele fez um recorte e o que eu preciso fazer agora é salvar a imagem. Clique em arquivo, salvar como e salvo a minha imagem com o nome que eu quiser.
colocar aqui H1. Pronto. Imagem salva. Ok? Muito bem. Aprendemos sobre esse bom aplicativo, né? Eu não vou chamar ele de grande aplicativo, porque existem aplicativos que são melhores para poder trabalhar com a imagem, mas ele com certeza é um aplicativo que salva, né, quando a gente está numa necessidade bem grande aí de trabalhar com a parte da imagem, tá bom? Vou fechar ele, até salvei a imagem, né? E aí vamos para o próximo item da nossa lista. Ele também está lá nos acessórios do Windows, tá? Vou dar um clique nele, ele é o último, né? Ele é o WordPad. E o que é muito interessante no WordPad, vou até digitar um textinho aqui, vou dar um pause para digitar o texto. Pronto, o texto está aqui, vamos lá. E uma coisa que é bem interessante nesse aplicativo é que ele também trabalha da mesma forma que aquele outro. Ó. Ele tem aqui as mesmas abinhas, ó, exibir, início, arquivo. E o que, que vai mudar nele? A gama de ferramentas que ele tem. Os próximos aplicativos que a gente vai estudar, ele também vai trabalhar dessa mesma maneira? Sim, só que com uma quantidade muito maior de ferramentas. Percebam que no momento a gente tem aqui também ó, as mesmas ferramentas ó, da área de transferência, né? Que é a copiar, colar e recortar. Nós temos as três. O que nós ganhamos aqui? Ganhamos aqui algumas ferramentas de fonte. Eu tenho aqui o formato da fonte, o tamanho dela, se ela vai ficar em negrito, em itálico, em sublinhado, taxado, escrito, subscrito, cor do texto, né? E também a cor do realce, né? Aquelas marquinhas, quando você está usando um marca-texto, aí você quer ir lá e marcar, né? Para mostrar que que aquilo ali ele chamou a atenção. Né? Então eu tenho essas ferramentas aqui dentro. Tá? Eu vou colocar aqui um texto. Texto pronto. E aí esse texto aqui, ele é um texto que ele vai servir para a gente fazer algumas mudanças, algumas modificações. E aí vocês já vão aprender na aula de hoje o que é uma formatação. Ok? Vamos lá. Vamos primeiro começar com a formatação simples do nosso título. Eu separei aqui, né? Eu tenho um título e tenho também 5 parágrafos. E aí a gente vai fazer algumas mudanças nesses parágrafos, nesses textos. Aconselho vocês que utilizem isso também como um exercício, se for possível. Coloca esse videozinho para ser passado no seu celular, enquanto você vai fazendo no computador, tá bom? E caso você esteja utilizando um programa, um aplicativo de texto que seja pelo celular, também é possível fazer isso. Um aplicativo que é gratuito, o próprio Word é gratuito, dá para baixar pelo celular e também fazer pelo celular. Ok? Então vamos lá. Eu vou selecionar o meu texto aqui, eu vou clicar, segurar ele, o mouse, né, e arrastar. E aí agora que eu selecionei, eu consigo fazer mudanças nele. Tá bom? Então eu quero mostrar para vocês primeiro essas ferramentas que estão aqui. Eu vou mudar o formato da minha letra. Então percebam, ó, quando eu clicar nela já vai mudar o formato da letra. Eu vou aumentar o tamanho da minha letra. Ela está no tamanho 11, eu vou aumentar para o 24. Eu vou colocar ela em negrito, que vai deixar ela mais forte ainda. Eu vou colocar ela também em itálico, que vai servir para deixar ela inclinada. E também vou colocar ela sublinhada, ou seja, com a linha embaixo dela. Pronto. Minha primeira parte ela já está pronta. Só que aí eu quero dar uma ênfase maior a ela e não quero deixar na mesma cor que o texto. O texto vai ficar em preto. E eu não quero que meu título também fique em preto. Então eu vou trocar a cor dela para uma cor. Eu queria um azul, né? Mas aqui está um roxo. Pronto, achei um azul vibrante. Ok. E aí eu já tenho as primeiras informações, primeira formatação do meu texto. Tá bom? Ok, agora que eu tenho essa primeira formatação, eu quero mostrar para vocês que, além da formatação, nós também podemos utilizar também os parágrafos. E aí nos parágrafos eu tenho um alinhamento, eu vou centralizar. E o que é centralizar? É deixar ele no meio, tá bom? Ok, vamos lá então. Agora que eu centralizei, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse textinho aqui, ó, somente o texto, e eu vou mudar o formato da letra dele.
Na verdade, eu vou mudar o formato da letra do texto inteiro. Então, para não ter que ficar mudando um por um, eu vou pegar logo o texto inteiro. Pronto, selecionei ele todo. E vou fazer a mudança no formato da letra. Eu quero que a fonte dele seja a fonte Arial. Arial. Escolhi a Arial. Eu quero que o tamanho dele seja o tamanho 12, que é o tamanho padrão quando a gente vai imprimir um documento, um arquivo, é o tamanho padrão para texto. Então eu vou utilizar o tamanho 12. Além disso, eu quero que o primeiro parágrafo, né, e como eu disse para vocês, usem isso como atividade, como tarefa para poder aprender a fazer. Então eu quero que esse primeiro aqui ele fique justificado, que é um alinhamento. Eu tenho aqui nos alinhamentos, ó, eu tenho alinhamento à direita, à esquerda, né? Ele vai ficar com a linha reta do lado esquerdo. Eu tenho centralizado, ele vai ficar no meio, vai alinhar tudo no meio. Eu tenho um alinhamento à direita, a linha reta dessa vez fica do lado direito. E eu tenho o justificado, que ele organiza os dois lados, ó, tudo fica mais bonitinho. Se vocês perceberem, normalmente documentos eles sempre vão vir nesse formato, o formato justificado. Você pegar, por exemplo, um edital de um concurso ou um edital de uma vaga para faculdade, um edital de escola mesmo, né? Você vai encontrar sempre os documentos nesse formato justificado, que é justamente para melhorar a qualidade da leitura, né? Então a gente deixa retinho dos dois lados para que a gente consiga ler um pouco melhor. Tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar o parágrafo 1, a gente vai deixar o parágrafo 3, aqui o 3, ó, também justificado, certo? E vou deixar o parágrafo 5 também justificado, certo? Vou justificar ele também. Agora que eu justifiquei os 3 parágrafos, aí vamos agora para a próxima parte, certo? Eu vou colocar esses parágrafos que estão justificados também em itálico, né? Eles vão ficar um pouco inclinados, né? Você vê que a letra fica bem bonitinha, né? Eu gosto até desse formato aqui, justificado e itálico, né? Deixa uma letra bem bonita, fica um negócio bem legal mesmo. O outro que ficou justificado também foi o parágrafo de número 3. Vamos também alinhar ele, deixar ele também justificado. Aliás, justificado não, que ele já estava, né? Também no itálico. Vou deixar aqui também no itálico, ó. Selecionado. Itálico também. Ok. E os outros dois eu quero colocar eles em negrito, que é para dar um destaque maior a eles. Vou selecionar e vou colocar em negrito. E aí vou selecionar o próximo também e vou colocar em negrito. Tá bom? Muito bem. Essas são algumas das ferramentas que eu quero que vocês aprendam durante essa semana. Existem mais algumas ferramentas aqui dentro ainda. Além disso, eu gostaria muito que vocês fizessem esse exercício, criando um texto para vocês. Pode até ser o meu texto mesmo, né? Eu vou deixar esse texto disponível para vocês lá na nossa plataforma. Mas seria interessante que vocês também fizessem a parte da digitação, tá? E aí um exercício para vocês poderem fazer, vou até vir aqui para uma próxima página, descer aqui, pronto, aqui já dá certo. Um exercício muito bom para vocês fazerem seria vocês fazerem um exercício de repetição, que é o mesmo que a gente faz no Digimaster. Vocês vão colocar assim, ó, ASDF espaço, ASDF espaço, e assim vai fazendo, ó. Opa, deu uma erradinha aqui boa, ó. ASDF espaço. Pronto, vou parar aqui. Tá bom? Chegou aqui, você vai fazer como? 3 linhas dela. Terminou 3 linhas, aí outro dedinho, ó, JKL cedilha, 3 linhas dele. Depois AFFA, FADA. Depois JALK, KLAJ, certo?
Se vocês exercitarem 3 linhas de cada um desses daí, quando vocês voltarem, vocês vão estar no mesmo nível, né, que estariam caso estivessem fazendo o Digimaster, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só remover isso daqui. Muito bem. Tem mais algumas ferramentas aqui. Eu tenho ferramentas de tabulação, por exemplo, né? Aqui a gente tem o tamanho, né, do nosso arquivo. E aí a gente pode vir aqui e aumentar ou diminuir elas. E um jeito mais fácil de fazer isso é vindo nas configurações dos arquivos. Posso vir aqui em arquivo. E aí a gente vem aqui em configuração da página. E aí a gente tem aqui o tamanho, ó, as margens. Vejam aqui o tamanho que a gente tem, certo? E aí eu quero diminuir um pouco o tamanho dessas margens. Eu vou deixar aqui 1 centímetro. Deixar 1 centímetro de um lado, 1 centímetro do outro, 1 centímetro em cima e 1 centímetro embaixo, que eu não quero perder tanto assim da minha folha. Tá bom? Pronto. Beleza? Deixei aqui, ó. Vejam aí como é que ficou. Só que aí eu acho que fui muito econômico aqui, né? 1 centímetro ficou pouco demais, né? Tá? Mas aí para demonstrar para vocês acaba sendo perfeito. Tá bom? A gente pode colocar uma margem maior, podemos sim, tá? Não é um problema essa questão da margem. O ideal é que, acredito que eu coloquei aqui, ficou 1 milímetro e não 1 centímetro, por isso que ele ficou tão próximo assim. Mas 1 centímetro, ela é o suficiente, ela é a margem que a gente chama de margem de segurança para a impressora. Quando aquele carrinho está indo na impressora de um lado para o outro, ele precisa de uma margem de segurança, e essa margem de segurança que é pedido pelos fabricantes, é comum que seja de 1 centímetro. Tá? Então, tá fazendo um arquivo, um documento, faz um arquivo, quer colocar tudo em uma página só, o mínimo seria 1 centímetro. Tá bom? E aí o máximo você pode colocar quantos quiser, quantos centímetros quiser. Mas o comum é 1 centímetro, tá bom? Lógico que vai mudar um pouco de acordo com cada regra, né? Por exemplo, as normas da ABNT não são essas, não são de 1 centímetro, tá? Vamos lá. Aqui em cima eu tenho imagens, que vai servir para adicionar uma imagem, desenho do Paint, que vai servir para adicionar um desenho que vem lá do Paint, data hora para acrescentar uma data e hora que nós estamos utilizando nesse momento, ou futuro também pode ser, ou um objeto, né, que pode ser um círculo, um retângulo, um quadrado, enfim. Aqui eu tenho a opção de localizar e de substituir, onde ele pode encontrar um texto, né? Eu posso criar aqui um texto, por exemplo. Eu quero que onde está escrito vídeo, vamos lá, vídeo, falta um acento no i, vídeo, eu quero que seja substituído por imagem, certo? Eu vou vir aqui em substituir, ó. Vamos ver se esse vídeo aqui vai ser substituído. Ah, ele não encontrou. Eu devo vídeos, né? Coloquei no plural, lá tá só vídeo. Ok, ele achou, substituir, ele substituiu. Aqui o próximo vídeo, substituiu, próximo vídeo, também substituiu. E assim ele vai substituindo, né? Então você criou um texto e nesse seu texto tinha várias coisas que estavam erradas. E aí você precisa substituir palavras. Você manda buscar e manda substituir. Essa é a ferramenta perfeita. Tá bom? Quero selecionar tudo. Dou um clique em selecionar tudo. Foi tudo selecionado. Tá? E aí agora que eu selecionei tudo, eu posso recortar daqui, né, para colar em outro lugar. Eu posso colar no mesmo lugar onde eu estava fazendo. Ok? Eu posso também, deixa eu selecionar tudo de novo. Eu posso fazer uma cópia dele, posso recortar, posso colar. São essas as funções de área de transferência, né? Recortar ele vai remover daqui, copiar ele cria uma cópia, né? Uma fica aqui presente e a outra vai para a memória do computador. E colar vai servir para colocar aquela cópia que ele fez em uma outra folha. Tá bom? Senhores, preciso que vocês
exercitem, tá? E a melhor forma de vocês exercitarem realmente vai ser fazendo. Então tentem fazer o vídeo, tentem olhar o vídeo e fazendo no computador de vocês. Como eu disse, caso não consigam, tentem fazer utilizando o celular, usando o aplicativo do Word. É só baixar e vocês vão ver que ele é muito parecido, tá bom? Mas já são algumas ferramentas de formatação que vocês estão aprendendo na aula de hoje. Então na aula de hoje nós aprendemos 3 programas, né? O primeiro deles foi o WordPad, o último deles, né, foi o WordPad. Um outro que nós aprendemos na sequência foi o Paint. Aqui o Paint. E um outro que aprendemos também foi a calculadora. Tá aqui os 3 programinhas que nós aprendemos na aula de hoje. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido tudo. Caso não consigam compreender, entre em contato com a gente, seja via WhatsApp ou seja via plataforma. Da forma que vocês acharem melhor, entre em contato para que a gente consiga sanar toda e qualquer dúvida que vocês tenham. Tá bom? No mais, se cuidem. Se Deus quiser, tá perto de acabar tudo isso da pandemia, vai estar perto agora, né? Já tem um bocado de vacina aí chegando. Então se cuidem, aguentem firme e vejo vocês na nossa próxima aula, se Deus quiser, presencial. Ok? Até lá, até mais. Tchau, tchau.